O assunto de hoje ele já é antigo, mas ele ainda gera polêmica, porque no fim das contas, a meia de compressão, ela realmente ajuda para a corrida de rua ou é só mais um produto que colocaram aí no mercado para fazer você gastar seu dinheiro? Fala galera, eu sou a Paty Carbone, eu sou a personal trainer responsável pelo Sempre Mais Runner e o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre meia de compressão, se ela tem ou não alguma eficiência comprovada para corrida de rua ou se ela só é mais um produto que colocaram aí no mercado para fazer nós corredores acabar gastando um pouquinho mais do nosso dinheiro aí. Para fazer esse vídeo eu li alguns artigos mais recentes, alguns artigos um pouco mais antigos, porém bem conceituados. Li uma tese de mestrado inteira porque eu não quero falar besteira aqui pra você. Eu queria ter certeza que o que eu tô falando não mudou. Então fica ligado porque o assunto de hoje ele vai ser abordado de forma técnica e científica, tá? E se você faz parte do mundo da corrida de rua, você já deve ter visto alguém ou você mesmo deve ter uma meia de compressão, que é aquela meia comprida, às vezes ali vai até ali pertinho do joelho, tem algumas bem coloridas, bem bonitas, outras só pretas, parece um meião de jogador de futebol e você já deve ter visto alguém correndo com aquilo. Bom, pois é, essa é uma meia de compressão. E aí quando você pergunta para essas pessoas o porquê delas estarem usando esse tipo de meia, você vai ter uma infinidade de respostas. Normalmente elas vêm acompanhadas de ajuda a reduzir a fadiga muscular, a hora que eu corro com ela não sinto dor, minha recuperação é bem mais rápida se eu treinar com a meia, melhorou meu desempenho. E também tem aquela galera do eu uso porque é bonito. Eu mesmo tenho uma colorida maravilhosa, eu adoro correr com ela, combina com quase todas as minhas roupas. Mas no final das contas, o que é essa meia de compressão? Do que ela é feita? Para que ela serve? Da onde surgiu isso daí? A meia elástica de compressão graduada, e sim, esse é o nome técnico da meia de compressão, é um produto terapêutico. Ele é considerado o melhor tratamento clínico para quem tem insuficiência venosa crônica. E insuficiência venosa crônica é um problema circulatório que acontece quando as suas veias dilatam ou quando algo danificam as válvulas que fazem o sangue bombear por ali. Então você perde eficiência na sua circulação, principalmente em membros inferiores, principalmente nas pernas. Isso vai fazer com que diminua a quantidade de sangue que tem ali na veia e, consequentemente, aumente a pressão dentro dela. Esse aumento de pressão vai trazer um inchaço, né? Então são aquelas pessoas que têm a perna um pouco mais inchada, que tem mais edema na perna, fica mais roxa, ou aquela pele bastante ressecada. Pode ser por conta dessa insuficiência venosa crônica e isso traz um risco de trombose muito alto. Então essa meia ela vem para auxiliar no processo de retorno venoso. Ela tem ali nas características dela, no tipo de tecido e na forma que é feita a costura dela para auxiliar o sangue, né, ele ter um retorno mais rápido e aí ter esse transporte de metabólitos todos para não ter esse risco de trombose, para não ter esse inchaço, para não ter nenhum prejuízo para a saúde. Talvez, dependendo da sua faixa etária, você já tenha visto ali uma tia sua, um vizinho que tem um pouco de mais idade, com aquelas meias beges até o joelho ou até o meio da coxa, né? Super difíceis de colocar e uma meia feia, eles andavam com ela o dia inteiro, para cima, para baixo. A gente está falando um pouco na idade, porque hoje quase não tem mais meia bege daquele jeito, elas são mais coloridas, né, para até a pessoa ter um pouco mais de autoestima usando aquela meia. Tem sites que vendem meias personalizadas, então tem de tudo quanto é jeito. Mas se você é das antigas, você já deve ter visto alguma tia, uma avó sua com uma meia daquela. Pois é, a meia ela foi criada exatamente isso, para tratar a insuficiência venosa crônica. E aí tem algum tempo que os corredores também começaram a usar esse tipo de meia. E de verdade eu não sei de onde surgiu isso, se dos próprios corredores ou se da indústria que produz essas meias, mas chegou algum momento em que alguém pensou, a corrida ela deixa as pernas com essa sensação pesada, a corrida dá esse inchaço nas pernas. Se eu usar a meia de compressão, que ajuda nesse retorno venoso, eu não vou ter esse cansaço que eu sinto, eu não vou ter esse peso na perna e aí eu vou melhorar meu desempenho.
a linha de raciocínio faz muito sentido, mas será que é comprovado? Será que é realmente assim que funciona? Só para você ter uma ideia do que a indústria vem vender pra gente, eu vou ler a descrição que vem na caixinha de uma dessas marcas. Não vou falar qual marca que é, porque eu estou querendo evitar processos depois desse vídeo, mas vem escrito dessa forma aqui na caixinha, ó. A meia XPTO é indicada para toda prática esportiva com muito estilo e conforto para corridas ou caminhadas diárias. É uma ótima opção para todos os esportistas que buscam recuperação muscular e melhora da performance, além de proteger contra atritos, diminuir o cansaço, estabiliza os músculos e articulações, promove o aumento do fluxo sanguíneo e reduz o acúmulo do ácido lático e dispõe de tecnologia Ultra Pro. A XPTO, pioneira na aplicação de bacteriostáticos em seu produto, foi buscar novas tecnologias para proporcionar a você um conforto ainda maior. A tecnologia Ultra Pro, além de adaptar-se à temperatura, aumentando e diminuindo a sensação de frescor, dependendo do ambiente e atividades, é um agente antimicrobiano que age evitando o crescimento de micro-organismos como bactérias e fungos causadores de odores desagradáveis nos artigos têxteis, proporcionando uma proteção duradoura e higiênica, conferindo a sensação de bem-estar e comodidade. Benefícios adicionais na sua meia XPTO: proteção contra fungos e bactérias, prevenção de odores desagradáveis, conforto térmico, frescor e absorve a umidade da sua pele, indicado para corrida. Legal, né? Quando você vê um produto desse, você fala: meu Deus, eu preciso disso, como que eu corri sem isso até agora? Eu preciso disso para minha vida, né? Mas cientificamente as coisas não funcionam bem assim. E detalhe, né? E o tecido antibacteriano para prevenir odor. Gente, para prevenir odor, você lava as suas roupas direitinho, com sabão, não usa uma vez só, se precisar bota secar num solzinho ali, tá? Higiene previne mau odor, não é um tecido KYZ aí que vai fazer milagre, tá? Desodorantinho, talquinho no pé, são essas coisas que resolvem, beleza? Mas a evidência. Cientificamente, meia de compressão melhora o desempenho, ela tem uma boa funcionalidade dentro da corrida de rua. E aí, como eu já mencionei, eu li alguns artigos, eu li uma tese. A tese que eu li está muito bem escrita, ela é do Oswaldo Castilho. Ele fez essa tese pela Faculdade de Medicina da USP e ela se chama Avaliação do efeito da meia elástica na hemodinâmica venosa dos membros inferiores de corredores. Ela é bem específica para o assunto que a gente está discutindo aqui. Nesse estudo, eles avaliaram 10 atletas, sendo 4 homens e 6 mulheres, com idade média de 40 anos e IMC de mais ou menos 22, era 22,6 se não me engano, para mostrar pra gente que eles estão calculando aí dentro de uma população adulta que não tem sobrepeso, então para conseguir equilibrar um pouquinho melhor. O que foi avaliado nesse estudo? Índice de enchimento venoso e fração de ejeção e volume residual. Simplificando, pressão que o sangue entra e sai das veias lá na perna. Dosagem de lactato, que é uma substância que vai aumentando ali no nosso sangue conforme a gente vai praticando exercícios, ele acaba deixando meio mais ácido e traz aquela dor muscular tardia que a gente conhece, aquela sensação de fui atropelada por um caminhão depois do treino. Então o lactato ele é responsável por isso, então ele é um índice, né, uma substância que a gente mede lá no sangue para avaliar a fadiga muscular. E também fizeram uma avaliação clínica da frequência cardíaca e percepção de dor e conforto. E aí eles aplicaram lá um questionáriozinho para as pessoas responderem se sentiram lá a melhora da dor ou se foi mais confortável ou menos confortável correr com a meia. E uma coisa que eu achei muito legal nesse estudo foi que eles avaliaram os mesmos atletas em 2 situações. Então esses mesmos 10 atletas foram analisados em repouso, com e sem a meia, e durante o exercício com e sem a meia. Então os resultados são os resultados da mesma pessoa, como que o corpo dela reage com o uso da meia e sem o uso da meia. Fica mais fácil para a gente ver se realmente tem uma diferença. E aí eles foram analisados na situação de repouso antes da corrida e correndo uma distância de 10 km na esteira com uma inclinação de 1%. Puseram essas características aí na esteira para tentar simular o máximo possível uma corrida de rua.
E aí, como a maioria dos artigos, é considerado um resultado estatisticamente significante quando a diferença do grupo com meia e sem meia foi superior ou inferior a 5%. E os resultados obtidos nessa tese, comparando a corrida versus o repouso, tanto na situação com meia quanto na situação sem meia, realmente há um aumento significativo da pressão intravenosa, que é algo que a gente já sabia. Mas não tem nenhuma relação, não tem uma diferença estatisticamente significante quando a mesma pessoa corre com a meia e sem a meia. A pressão intravenosa não tem uma diferença aí superior ou inferior a 5% com ou sem a meia. O aumento do lactato, que é aquela avaliação de fadiga, nas duas situações, com meia e sem meia, também foi muito parecido. Teve uma pequena diferença para o grupo com meia, mas foi inferior a 5%. Então também não tem nada de relevante quando a gente pensa em fadiga. E os fatores clínicos, que era a frequência cardíaca que foi aferida e a avaliação de dor e conforto, não teve diferença nenhuma para os corredores com e sem a meia. E apesar de eu ter gostado bastante dessa tese, ela tem um problema, que é ter um grupo pesquisado muito pequeno. Então pode soar até como coincidência que não deu essa diferença aí entre os grupos, né? O ideal seria um grupo grande pesquisado. Porém, todos os artigos que a gente pesquisa nesse tema, independente da metodologia que foi usada, eles concordam que a meia de compressão ela não traz melhora nenhuma no desempenho dos atletas da corrida. Inclusive seria muito legal se alguém fizesse uma pesquisa para meia de compressão com um grupo grande de pessoas, sei lá, 100, 150 pessoas, avaliando esses atletas com a meia e sem a meia, coloca lá um grupo placebo, que seria uma meia que parece ser de compressão, mas não é, né? Então você bota uma meia que parece ser de compressão, mas ela não tem o mesmo efeito, para ver se psicologicamente a pessoa acha que ela foi beneficiada por aquilo. Então teria que ter diferentes protocolos, então corre com 5 km com a meia, corre 10, corre 20, para a gente ver aí, no mundo da corrida, o universo da corrida ele é muito extenso, né? Então para a gente conseguir ter certeza em todas essas situações se a meia traria algum benefício ou não para a corrida. E o consenso que a gente tem até agora, de todos os estudos que saíram na área, é que a meia de compressão ela não exerce influência positiva pelos atletas de corrida de rua quando a gente pensa em desempenho ou fadiga durante a prova. E aí eu tenho certeza que vai aparecer alguém nos comentários para dizer que, olha, mas eu uso a meia de compressão e para mim melhora sim. Ó, diante de todos os artigos científicos, diante de toda a ciência que a gente tem até agora, a chance dela apresentar alguma melhora para você é muito baixa, na verdade é quase nula. Então você pode estar sendo vítima do efeito placebo, que é você usar algo acreditando que ele vai melhorar uma função, e aí porque você acredita que ele vai melhorar, ele realmente melhora. E eu não vejo o menor problema de você usar a meia de compressão, se você gosta. Particularmente eu gosto muito de usar, principalmente para corridas mais longas, então dificilmente eu vou usar ela para correr até 10 km, mas acima de 10 km dificilmente eu não vou usar. Mas é porque eu acho algo confortável, eu gosto daquela sensação dela apertadinha ali na panturrilha, é algo que eu acho confortável e me faz bem para correr. Mas eu uso ela sabendo que isso não tem um efeito positivo na minha corrida. Ou se é um efeito positivo, eu sei que é um placebo, que minha cabeça acha que vai melhorar e aí por isso eu me sinto bem correndo com ela. Mas eu gosto pela situação do conforto. Se você quer usar, seja lá para quê, use sabendo que ela está tendo uma função placebo, não tem problema você usar se você souber que você está usando porque você quer e não porque ela vai melhorar seu desempenho. Porque senão você vai acabar passando a responsabilidade da sua melhora ou piora de desempenho para meia. Você vai falando, ah, eu não consegui correr bem hoje porque eu estava sem minha meia, ou eu corri muito bem porque eu estava com a meia. E você acaba passando a sua responsabilidade de treino bom ou treino ruim para meia. Você passa a sua responsabilidade para um acessório. Quando a responsabilidade do seu treino ser bom ou ruim, da sua prova ser boa ou ruim, é você treinar ali com frequência, é a maneira como você se alimenta, é a maneira como você descansa.
Simplesmente não responsabilize a meia de compressão ou qualquer outro acessório pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Agora, mesmo sem evidência para uma melhora de desempenho, as meias de compressão elas parecem ser bem interessantes quando a gente fala de recuperação, pela diminuição de dor, pela diminuição daquela sensação de perna pesada pós-prova ou pós-treino. Então ela pode ser uma boa estratégia para recovery, para recuperação. Se você gosta de usar meia de compressão como uma estratégia de recuperação, os poucos estudos que a gente tem na área, eles têm resposta positiva. O uso pós-prova parece melhorar a eficiência da recuperação em até 38%, que é algo bem significativo, porque acelera o fluxo sanguíneo e, consequentemente, a remoção de lactato, que é aquela substância que nosso corpo produz ali para evidenciar a fadiga. O único problema é que os artigos que a gente tem nessa área, pelo menos os artigos que eu encontrei, se você souber de algum outro, me manda, porque eu estou super curiosa para isso também. Eles não falam pra gente quanto tempo depois da prova você tem que colocar a meia, quanto tempo você tem que permanecer com ela. Então, se você passa a noite com ela, é 24 horas, são 2 horas, né? Para ela ter esses efeitos positivos, o que a gente precisa fazer exatamente? Então, a gente ainda precisa de algo mais elaborado para a gente identificar isso. E as meias de compressão também têm outros usos práticos. Você pode usar ela por estética, elas são coloridas, são lindas. Eu tenho uma assim que eu super gosto. Você pode usar ela para se proteger em trilha, então às vezes, não gosto de usar legging e gosto de correr no meio do mato. Bota uma meia de compressão ali para proteger toda a sua perna ali contra os galhos, contra a pedra, contra a terra, então ela serve para isso também. Tem gente que gosta de usar por razões térmicas, então, tá frio, vou botar a meia de compressão que é um pouquinho maior e aí ela vai deixar minha canela mais quentinha. É uma opção também. A menos que você more fora do Brasil, porque no Brasil, para o frio que a gente tem, ela consegue fazer essa função. Se você está em algum país que faz muito frio e você conhece o que é realmente uma temperatura abaixo de 0, você não precisa de meia de compressão, você precisa de meia térmica, que é outra coisa, é outro tecido, é outra função, que é lá manter a sua perna aquecida. E uma última informação, porém bastante importante também. Se depois desse papo todo você resolver que você quer uma meia de compressão, a hora que você for comprar, ela precisa ter pelo menos ali de 18 a 22% de elastano. Menos que isso, ela não faz a função de compressão que ela promete, e mais que isso, ela vai ficar muito apertada e aí vai acabar até te atrapalhando ali para a corrida. E também fica atento, porque com o tempo o elastano ele vai acabar cedendo. E se você comprou a meia porque você queria uma função de compressão, conforme ele for cedendo, ele vai perdendo a função dele. Então você tem que verificar ali, não tem como eu falar uma data de validade para a meia, porque depende do quanto você usa, de como é feita a conservação, do como você guarda. Tem gente que gosta de enrolar e fazer aquela bolinha na meia de compressão, isso não é tão legal. Se você seca no sol, se você seca na sombra, então depende de muita coisa. Então vai ali no olhômetro mesmo, se você começar a sentir que ela já está ficando um pouco mais larga, que ela está cedendo, ela perdeu a função de compressão dela. E bora para um resumão de tudo que a gente conversou sobre as meias de compressão. Primeiro, não tem evidência científica que justifique o uso da meia de compressão durante treino ou durante prova para melhora de desempenho ou redução de cansaço. Segundo, é que é um acessório muito interessante se a gente usa pensando em recuperação, apesar da gente não ter muito estudo ainda sobre isso, como usar, quanto tempo depois usar, quanto tempo permanecer usando, então faltam alguns estudos nessa área. Terceiro, se você gosta de usar como um acessório de moda ou para proteção em corrida de trilha ou só para manter a temperatura, tá tudo bem. Em quarto lugar, dá uma olhada na composição dela, se ele tem entre 18% e 22% de elastano, porque mais do que isso vai acabar apertando demais e vai te atrapalhar no seu desempenho. Também ficar de olho na conservação da meia, se você achar que ela está cedendo demais, está na hora de comprar uma nova. E em quinto lugar, nunca, absolutamente nunca, coloque a responsabilidade do seu desempenho em cima de um acessório, seja ele a meia de compressão, o relógio ou qualquer outra coisa que você use para correr, porque o seu desempenho ser bom ou ruim depende do quanto você treina, da intensidade dos seus treinos, do como você se alimenta, da maneira como você descansa e não de um acessório qualquer.
Espero ter conseguido responder todas as suas dúvidas sobre meias de compressão. Tentei trazer a informação mais técnica e científica possível. Se você conhece algum outro artigo, se você tem alguma outra literatura aí dizendo o contrário, põe aqui nos comentários para mim, por favor. Eu quero também ler isso daí, eu quero estar sempre me atualizando. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se você conhece alguém que estava pesquisando sobre meio de compressão, marca essa pessoa aqui embaixo, dá um like pra gente, curte esse vídeo, compartilha com essa galera e se inscreve no nosso canal para toda vez que tiver conteúdo novo você receber um pouquinho mais de informação sobre corrida. Espero que você tenha gostado, um grande abraço, bons treinos e tchau, tchau!